Fala pessoal, bom dia aí, estamos com um leve atraso aqui devido a grandes imprevistos da vida, né? Dia a dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom, animados? Assistiram nossa live ontem com o Ítalo? Tudo certo com vocês? Tá dando pra ver bem aí, né? Ouvindo bem? Maravilha, pessoal. Maravilha. Esperar o pessoal entrar aí. Muito bom. Aí, quem tiver amigos aí que eventualmente não sabem do aprofundando e que não estão acompanhando, Sheldon, manda aí no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, no meu fica aqui. Manda aí pra galera, teus amigos de faculdade, aquele povo que não tá estudando porcaria nenhuma mesmo, manda pra eles. Vai que já acordaram, né? 8 da manhã. Provavelmente eles acordam, vão acordar 2 da tarde, 3 da tarde. Mas manda aí pra galera, tá? Henrique, primeira aula, cara. Primeira aula obviamente tá salvo, tá? Tá salvo. Mas ela não tá disponível ainda. A gente vai disponibilizar isso de alguma forma, tá? Mas por enquanto não. Agora, pessoal, isso aí, quem não tá acordado não vai passar, né? Não tem como, porra, 8h05 da manhã. Agora, a gente tá preparando uma surpresa pra vocês aí, beleza? Amanhã vou contar essa surpresa pra vocês, porque eu tô bem convicto de que o processo coletivo é uma matéria que é fundamental para a magistratura, MP e defensoria, e que, além disso, é uma matéria que é relativamente pequena, cara. Vocês conseguem matar com um pouco de esforço e matar em alto nível. E muita gente não estuda. Então, assim, é um must vocês saberem processo coletivo, cara. Se a gente for ser estatístico, né? Estatístico mesmo, o que vale mais a pena estudar, às vezes vale mais a pena estudar processo coletivo do que processo civil, né? É meio atrocidade falar isso, mas a chance de vocês se darem melhor e matarem a questão é grande, beleza? Então vambora. Então vambora, pessoal. Muito bem, então tá dando pra ver bem aí, né? Deixa eu ver aqui, só abaixa um pouquinho. E vambora, tá? Então vamos começar nossa aula aqui. 0800 pra galera que quer subir de nível. Pessoal, ontem a gente falou uma grande introdução de como é que é a legitimidade no processo coletivo. A gente trouxe aí pontos centrais, né, da legitimidade, como é que ela se caracteriza e tal, né? Quais são os elementos centrais. A gente fechou ali com 6 elementos no final da primeira aula, né? Teve gente que saiu um pouquinho mais cedo. Eu não recomendo que vocês saiam não, porque como é um ritmo intenso... Deixa eu botar o tempo aqui. Como é um ritmo intenso, cara, até o último segundo eu tô aproveitando para dar conteúdo para vocês aqui. Então tenta segurar mesmo até 9 horas, que vale a pena, tá? De novo, quem tem minha sinopse, só complementar o que eu for falando. Quem não tem, anotar mesmo, fazer um caderno, porque se for deixar para lembrar, não vai lembrar. e se for deixar para complementar outros materiais, eu não sei, cada um organiza a matéria de uma forma, né? Isso que eu acho ruim, de você pegar e complementar num material ou outro aí no manual, beleza? Vamos ver se a gente faz uma live de pergunta e resposta. Eu vi gente perguntando aí de dica de estudo já aqui na live. Eu vou ver se faço uma live de pergunta e resposta, tá bom? De repente hoje de manhã mesmo, eu aviso, tá bom? Pra gente ajudar vocês. Eu sei que eu gosto, adoro essas lives de pergunta e resposta, sei que faz diferença no dia a dia de vocês aí. Acho que esse negócio da mudança toda, essa correria, somado com o coronavírus, realmente ficou difícil, mas eu vou até fazer uma enquetezinha com vocês, que dia que vocês acham melhor pra gente fazer de repente toda semana e tal, bem como a galera lá do até aprovação, óbvio, né? Tem que ter lives exclusivas pra vocês, aí com participação dos alunos e tal, quem quiser entrar no vídeo pra fazer pergunta, tirar dúvida, vai ter isso, tranquilo? Então vamos começar, pessoal. Pessoal, o último tópico aí da legitimidade coletiva, um tópico introdutório importante, é o tópico
da representatividade adequada. Representatividade adequada é um bom tema, um grande tema que é muito falado, mas ele não é um tema explícito, né? Pelo menos como regra, não é um tema explícito do microsistema. Se a gente olhar as leis de processo coletivo, em geral, não fica claro se tem que haver esse controle da representatividade adequada ou não. Tranquilo? Então, é um filtro importante. O que é representatividade adequada? A gente falou, né, ontem, acho que ficou bem claro, que no processo coletivo, né, uma necessidade dele é justamente ter uma legitimidade própria, que vai ser uma legitimidade extraordinária. Quem tiver em juízo não é o titular, vai representar os titulares. Até aí a gente já entendeu. Mas, por conta disso, a gente tem uma preocupação que é a seguinte, né? Já que quem não está no processo, não é quem efetivamente é o dono, o titular do direito material, então quem estiver no processo, esses legitimados coletivos devem ter capacidade de representar os interesses dos reais titulares, concordo? Porque senão seria uma usurpação de direito. A gente teria alguém em juízo fazendo o que bem quer com direito alheio, e essa não é a ideia do código, né? E não é por isso que se autoriza a legitimidade extraordinária. Então, pessoal, a ideia é essa, de que a gente tem que ter uma boa representatividade. E aí entra a temática da representatividade adequada. O que é a representatividade adequada? Representatividade adequada é uma verificação da concreta capacidade do legitimado coletivo de bem representar o direito material, de bem representar os interesses dos titulares do direito material, né? Sejam difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Então, essa é uma preocupação, né? De que o título daquele legitimado coletivo efetivamente bem represente aqueles que não estão no processo. Essa é a ideia da representatividade adequada. Repare que a representatividade adequada ela não se confunde com a pertinência temática. Então, a representatividade adequada não se confunde com a pertinência temática. A pertinência temática diz respeito a uma verificação entre a atuação daquele legitimado e a temática do processo coletivo. Ou seja, aquele legitimado ele pode atuar em relação a determinados direitos. Isso é pertinência temática. Uma coisa é, esse legitimado faz sentido que ele possa dar pitaco, né? Representar em juízo determinados direitos? Então a gente vai ver nas associações. Nas associações existe um requisito concreto de pertinência temática na lei. Diz o seguinte, a associação ela pode tutelar em juízo se ela tiver no seu perfil social, né? Nos seus estatutos, aquela finalidade de proteger aqueles direitos. Então, óbvio, uma associação de defesa do meio ambiente não tem pertinência temática para defender em juízo, né, direitos dos consumidores. Isso é pertinência temática, uma comparação entre o perfil institucional e aquele direito posto em juízo. A pertinência temática não é sinônimo de representatividade adequada. Representatividade adequada é um filtro que sempre está presente para saber se aquele legitimado, independente de ter pertinência temática, né, independente dessa verificação, se ele tem condições de representar bem em juízo aqueles titulares do direito que estão fora do processo. Beleza? Então, a representatividade adequada, a gente tem que se indagar. Como é que a gente verifica essa representatividade adequada? Estou falando aqui que ela é um requisito sempre presente. Agora, como é que eu verifico a presença desse requisito? Como é que eu sei se está preenchido ou não esse requisito? Pessoal, existem duas maneiras de verificar a pertinência temática. A primeira forma de verificação de controle da pertinência temática é o controle ope legis, pela lei. Então, a primeira hipótese de controle da pertinência temática é um controle pela lei, controle ope legis. O que significa? Significa dizer o seguinte, que quem vai fazer esse filtro da pertinência temática é o legislador. Então, no controle ope legis, quem faz o filtro da representatividade adequada, né? Quem vai dizer se a instituição tem condição de representar aqueles titulares daqueles direitos é o legislador. Essa é a primeira forma de verificar a representatividade adequada. Esse controle ope legis, indubitavelmente, ele está presente no nosso sistema brasileiro. O controle ope legis é uma realidade.
É uma realidade. Por quê? No controle OP-LEGES, né, a gente tem o legislador dizendo quem pode ser legitimado coletivo. E é o que acontece entre nós. Então, assim, é indubitável na doutrina, é tranquilo, que existe controle da representatividade adequada OP-LEGES no Brasil. OP-LEGES. Maravilha. O grande questionamento é, existe um outro controle adicional? Existe um outro controle adicional da representatividade adequada? Que controle seria isso? O controle judicial, OP-Iudices. Então, existe um controle judicial da representatividade adequada no Brasil? Além desse filtro legal, dessa seleção do legislador, né? A priorística, abstrata, genérica, estampada na lei, existe ainda a possibilidade do juiz, no caso concreto, verificar se de fato aquele legitimado representa bem os interesses postos em jogo? Entenderam? Que o controle OP-LEGES ele é indiscutível. Isso está posto pela lei, né? O legislador coloca lá os legitimados, a gente vai estudar eles. Agora, existe um controle OP-Iudices adicional? Essa é a grande pergunta. O juiz pode ainda, depois do legislador ter dito que aqueles são os legitimados, ele pode ver se no caso concreto realmente há uma representatividade adequada? Essa é o questionamento. Quanto a esse controle OP-Iudices, a gente tem 3 correntes no Brasil. Tá? Então, a gente tem 3 correntes no direito brasileiro. Em outros sistemas de processo coletivo, pessoal, por exemplo, o sistema das class actions norte-americano, o controle ele é OP-Iudices mesmo. O controle é OP-Iudices. A gente poderia ter eleito esse outro sistema. Como assim, Zé Roberto? Olha, o legislador poderia dar algum pitaco, olha, esse tipo de legitimado pode agir, atuar numa ação coletiva, mas o juiz já escolher quem realmente tem representatividade adequada. Ou o legislador poderia ir além, olha, dizer o seguinte, o juiz vai verificar se aquele autor na ação coletiva é representante adequado. Ponto. E aí, se eu ajuizar uma ação coletiva, o juiz vai verificar se eu represento bem aqueles direitos. Entenderam? Mas não foi o nosso sistema. O nosso sistema é o sistema OP-LEGES. A pergunta é, além do OP-LEGES, a gente tem um controle OP-Iudices? Primeira corrente do Elton Venturi, tá? Do Gregório Sagra de Almeida. Essa primeira corrente vai dizer o seguinte: pela literalidade da lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei da Ação Civil Pública, pelo microsistema, o controle eleito pelo legislador foi o controle OP-LEGES. Então, pela literalidade do microsistema, não existe controle OP-Iudices no Brasil. Essa primeira corrente é uma corrente que é mais seca, ela vai dizer, olha, só existe o controle OP-LEGES. Então, esse é primeira posição, tá? A posição mais simples, tá? Que é adotada, tá? Por bastante gente na doutrina, que vai dizer da representatividade adequada, só existe controle OP-LEGES. A gente tem a segunda corrente do Hermes Zanetti, Ricardo de Barros Leonel. Essa segunda corrente vai dizer o seguinte: existe, além da avaliação OP-LEGES, uma avaliação posterior do juiz, em concreto, OP-Iudices. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: existe controle OP-Iudices no Brasil, né? Feita o controle OP-LEGES, lógico, tem que ser um daqueles legitimados. Passo seguinte, em concreto, diante ali da petição, diante ali da atuação ao longo do processo, o juiz vai verificar, olha, essa associação, o MP, a Defensoria, a Fazenda Pública, tem representatividade adequada ou não tem representatividade adequada. Então, por exemplo, uma preocupação real, pessoal, a maior preocupação dessa discussão da representatividade adequada diz respeito às associações, até sindicatos. Então, a verificação é para dizer o seguinte: essa associação aqui, que está constituída há mais de um ano, que tem pertinência temática, essa associação realmente tem aptidão técnica para isso? Tem uma aptidão técnica? Está ajuizando uma ação civil pública complexa em matéria ambiental, mas ela tem expertise para isso? O juiz pode perceber que no meio do processo que não, sabe? Que aquele legitimado pode estar comprometendo, por uma falta de real representatividade adequada, de apuro técnico até, aquela condução do processo e a tutela daqueles direitos. Então, essa segunda corrente vai falar que existe uma avaliação pelo juiz. Pelo juiz, sim. Existe uma terceira corrente, pessoal, Daniel Neves, que vai dizer o seguinte: olha, seria muito bom um controle OP-Iudices, porém, isso demandaria uma autorização legal. Então, essa terceira corrente, na verdade, é uma subcorrente entre as duas, né? Ele vai dizer o seguinte: eu gostaria de um controle OP-Iudices, isso de fato evitaria várias questões,
vários problemas em concreto, mas para isso o legislador teria que dizer que o juiz pode verificar. E não há nenhuma norma realmente explícita que autorize esse controle pelo juiz. Tranquilo? Então essa é a questão. Primeira corrente, não tem, só OP legis. Uma corrente que vocês podem adotar aí para provas objetivas. Segunda corrente, tem o OP iudices. E a gente pode tirar isso do próprio acesso à justiça, tá? Da legitimidade, a própria melhor tutela possível dos direitos coletivos. E tem a terceira corrente que diz, deveria ter, mas não tem. A gente precisaria de autorização legal, tá? Na jurisprudência, olha, a jurisprudência é um pouco tímida em relação a isso. No STJ, a gente tem decisões favoráveis à representatividade adequada, ao controle da PU, de alguma medida, né? Mas são decisões ainda pontuais, que falam meio que en passant. Então, precisaria ter um elemento muito objetivo, né? Para que o juiz pudesse rechaçar a legitimidade, ainda que no curso do processo, tá? Verificou que lá no meio do processo que aquela associação realmente não tem condição de tocar aquele processo coletivo. Então, teria que ter algo muito concreto para que o juiz pudesse afastar a legitimidade por um controle OP iudices, beleza? Mas me parece, ainda não há um posicionamento, tá? Mas tem algumas decisões favoráveis, mas que ainda falam um pouco en passant, não é algo assim, claro. Não, tranquilo? Mas isso é uma especial preocupação, pessoal, com as associações de fato. Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, feita essa introdução, né, falando da representatividade adequada, ontem a gente já falou meio que uma teoria geral da legitimidade coletiva, a sua natureza, essas divergências. Falamos agora da representatividade adequada, falamos da legitimidade convencionada, né, e como a maioria da doutrina não admite que isso se dê no processo coletivo, embora no processo individual existe corrente doutrinária, por exemplo, Fred Dier, que vai dizer que é possível uma legitimidade extraordinária por negócio jurídico. Ontem mesmo estava lendo o livro do Reinaldo Mousalas, também vai na mesma linha, tá? Mas no processo coletivo, não, por conta dessa indisponibilidade dos direitos e a incapacidade do legitimado transigir nesse nível. Muito bem, então feita essa introdução geral aqui da legitimidade, agora vamos falar sobre os legitimados, no caso a caso. Como isso funciona, pessoal? Pessoal, a gente tem algumas ações coletivas, né? Para quem está chegando agora, para quem já tem um mínimo de entrosamento com a matéria, sabe que quando a gente fala em ação coletiva, a gente está falando num gênero do qual são espécies. A ação civil pública, que seria a mais geral delas, tá? A mais geral delas, porque não tem restrição de matéria tutelável, existe o princípio da não taxatividade, né? Tirando casos pontuais como tributos, fundos institucionais de beneficiários individuais, mas em regra, a ação civil pública serve para tutelar qualquer um desses direitos, né? A gente tem a ação popular, que já tem restrições processuais específicas, uma delas é a legitimidade. A gente tem a improbidade administrativa, que também tem peculiaridades processuais, entre as quais está a legitimidade. E a gente tem o mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletiva. Então, essas espécies de ação coletiva aí, esse leque de ações coletivas, cada uma delas vai ter um rolzinho de legitimados. Um rol de legitimados, tá? Eu vou apontar para vocês quem são os legitimados, onde está o rol de cada uma delas, tá? E a gente vai ver o que tem de discussão aqui em relação a cada um desses legitimados. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar pela ação civil pública. A ação civil pública é a ação mais geral. Então, legitimados, bota A aí, sei lá, ação civil pública. A gente vai falar primeiro, pessoal, óbvio, dos legitimados ativos, tá? Legitimados ativos. E aí eu vou falando dos legitimados ativos e depois os legitimados passivos de cada uma delas. Ou seja, quem pode ser autor, quem pode ser réu. Tranquilo? Legitimado ativo da ação civil pública, como eu falei, é o rol mais extenso, é o rol mais geral. A ação civil pública, ela é a ação mais genérica das ações coletivas em todos os aspectos procedimentais, os aspectos da legitimidade, da coisa julgada, do objeto. Então, a ação civil pública é a grande ação coletiva por excelência, como se funcionasse como uma ação coletiva comum, e aí a gente tem as ações coletivas em espécie. Tranquilo? Muito bem. Então, na ação civil pública, quem são os legitimados ativos? Os legitimados ativos para a ação civil pública estão elencados no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 82 do CDC.
Então, os dois róis de legitimados da ação civil pública estão no artigo 5º da própria Lei da Ação Civil Pública, 7347 e 85, e artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, 8.078 de 90. Tranquilo? Agora, isso aí é a resposta ordinária da coisa. Primeira observação. Os dois róis, as duas listagens se completam. Primeira observação. As normas se completam. Por que isso? Vige no processo coletivo o princípio da aplicação integrada das normas. Aplicação integrada das normas. Onde está isso, Roberto? Se a gente vai no artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, remete para o CDC. E o CDC remete para a Lei da Ação Civil Pública. Então, existe um inegável microsistema de processo coletivo, inegável, e esse microsistema tem um núcleo duro, um centro, um coração, onde estão essas duas normas, Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, né, título 3º ali, que é chamado até por parte da doutrina como Código Brasileiro de Processos Coletivos, tamanha relevância, tá? Então, essas normas se completam. E se completam especialmente nessa questão do rol de legitimados. Se a gente vai no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, existem legitimados que não estão no CDC. Exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi inserida apenas no rol da Lei da Ação Civil Pública. E se a gente vai no CDC, a gente tem legitimados que não estão na Lei da Ação Civil Pública. Por exemplo, órgãos públicos despersonalizados, ou seja, órgãos públicos mesmo, sem personalidade jurídica, portanto, que tenham como finalidade a proteção dos consumidores. Isso não está na Lei da Ação Civil Pública. Então, as duas listagens elas se completam. Esse é o primeiro ponto muito importante. Tranquilo? Beleza. Segunda observação aqui. E essa aqui que ninguém fala. Além dos legitimados que estão no rol legal, portanto, artigo 5º da LSCP, artigo 82 do CDC, além desses legitimados, a gente tem outros legitimados que o ordenamento dá. Então, existem outros legitimados no ordenamento. Essa é a grande questão. Onde eles estão, esses outros legitimados? Olha, a gente vai passar por eles aqui. Sindicatos, comunidades indígenas, OAB, partidos políticos, vários deles, tá? Cooperativas, sociedades cooperativas, eles não estão em nenhum desses roles. E muita gente deixa de abordá-los. E aí vocês podem errar redondamente uma questão objetiva que venha seca e podem perder pontos consideráveis numa questão discursiva numa prova oral. Então isso aqui é um senhor diferencial, a gente vai passar por eles e eu vou dizer onde está a previsão normativa para a legitimidade de cada um deles. Vamos começar então por aqueles legitimados principais que estão, portanto, estampados também no rol legal. O primeiro deles, pessoal, o Ministério Público. O Ministério Público tem a sua legitimidade coletiva estampada para início de conversa no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. 129, inciso 3º da Constituição Federal, que vai falar que é uma função institucional do MP promover o inquérito civil e ação civil pública para proteger o patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Então, primeiro legitimado, Ministério Público. Fundamento maior, 129, inciso 3º da Constituição Federal. Repare que esse artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, ele tem várias questões interessantes. A primeira questão, já que a gente está falando dele, é a seguinte. É a primeira vez que a ação civil pública é mencionada texto com esse nome na Constituição. Foi a primeira vez que a ação civil pública apareceu na Constituição. Segundo, o MP tem essa função institucional constitucional desde sempre de promover a ação civil pública. Inclusive, olha que interessante, o nome é ação civil pública pelo seguinte, que hoje isso se perdeu um pouco, porque é uma ação não penal, portanto civil, e é uma ação movida pelo Ministério Público inicialmente, por um ente público. Portanto, é uma ação civil porque não penal, público porque o legitimado é público aqui, é o MP. Isso num paralelo inegável com a ação penal pública, por exemplo, né? E é engraçado que a gente tem hoje associações, portanto, né, de direito privado, movendo uma ação civil pública, porque o nome se consagrou, né? Mas nesse caso aí, eu não sei até que ponto essa ação civil seria de fato pública.
Mas fica aqui essa observação para vocês. Por isso, provavelmente, que o Constituinte colocou lá a ação civil pública no 129, inciso 3º. Muito bem, muito bem. Percebe, pessoal, portanto, que o MP, que está mencionado no 129, inciso 3º da Constituição, e depois, de novo, no artigo 5º, inciso 1º da Lei da Ação Civil Pública, artigo 82 do CDC, como sempre como primeiro legitimado, justamente por conta dessa incumbência constitucional, ele tem aí legitimidade pela Constituição para tutelar, a gente falou, proteger interesses, né? Aqui a Constituição usa interesses. Engraçado, em outros pontos ele usa direitos ou interesses. Na Defensoria ele vai falar de direitos. A Constituição aqui quis falar só interesses, mas não tem qualquer implicação prática. Difusos e coletivos. Difusos e coletivos. Então, em outras palavras, os direitos essencialmente coletivos, difusos e coletivos, efetivamente são tuteláveis pelo MP. Ponto. Por quê? Porque a Constituição falou. Então, que o MP tem legitimidade para tutelar direitos difusos e coletivos, não tem discussão. A respeito desses direitos difusos e coletivos, tem que ser dita uma coisa. A legitimidade do MP é ampla. Não se exige qualquer pertinência temática. Não existe no ordenamento, nem na jurisprudência, que o STF é tranquilo, exigência de que o MP apenas possa promover ação civil pública para proteger direitos difusos coletivos em determinadas matérias. Não existe. A legitimidade do MP aqui é ampla e restrita, sem qualquer tipo de mitigação pela pertinência temática. Tranquilo? Então, interesses difusos coletivos, previsão explícita na Constituição, legitimidade ampla, pacífico no STF. Muito bem. Muito bem. Agora, o grande questionamento é, e nos direitos individuais homogêneos? E nos direitos individuais homogêneos? Por quê? Porque a Constituição não fala neles. Primeiro ponto, né? A Constituição não fala nos direitos individuais homogêneos. Seria uma escolha consciente do legislador? Já até respondo, me parece que não, porque essa terminologia veio com o CDC, né? 2 anos depois. Mas a Constituição não fala, me deixou essa dúvida. Segundo, esses direitos não são transindividuais, eles são individuais. Eles são individuais, é o nosso exemplo lá da torcida do Flamengo, que felizmente ganhou ontem, né? Aqueles 30 mil torcedores, que só são 30 mil por conta do isolamento social, senão seriam 200 mil, né, no Maracanã, aqueles torcedores, eles podem ajuizar a ação individual. Podem ajuizar a ação individual. Então, assim, os direitos são individuais. Justamente por isso, eles recebem mitigações na legitimidade. Porque deve-se dar uma preponderância, essa pergunta, né, aos indivíduos em si, eles podem escolher o que vão fazer? Então, quanto aos direitos individuais homogêneos, é que a gente tem a grande dúvida, a grande interrogação da legitimidade do MP. E é por isso, óbvio, que é isso que cai em prova pra caramba, tá? O MP pode tutelar direitos individuais homogêneos numa ação coletiva, numa ação civil pública, instaurar inquérito civil, né? Pode. Qual é a extensão dessa legitimidade? Tem várias correntes na doutrina. A primeira corrente do José dos Santos Carvalho Filho, famoso Carvalhinho, né? Que tem uma lei da ação civil pública comentada, ele diz o seguinte, que o MP não tem legitimidade, pelo menos foi a primeira reação dele, a MP não tem legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos. Então, a primeira corrente, é impossível tutelar direitos individuais homogêneos pelo MP. Beleza? Essa é a primeira corrente. Corrente seca. Por conta de tudo isso, pela individualidade desses direitos, pela ausência de menção no texto constitucional, pela própria função institucional do MP, que seria tutelar direitos com interesse social, né? E aqui seriam direitos individuais, enfim, por conta de tudo isso, o MP não teria legitimidade. Essa corrente é minoritária, tá? Tanto na doutrina, a gente vai ver que na jurisprudência não é acolhida, não. A segunda corrente é a corrente sustentada por alguns autores, que foi inicialmente mencionada pela professora Ada Pellegrini Grinover, lá no início do tratamento do processo coletivo, mais concretamente da ação civil pública no Brasil, em 1993. Em 1993, ela sustentou que o MP tem uma legitimidade ampla também para os direitos individuais homogêneos.
Então, a segunda corrente é a oposta da primeira. A primeira diz que o MP não pode tutelar direitos individuais homogêneos. A segunda corrente vai falar que o MP pode tutelar qualquer direito individual homogêneo. Qualquer tipo, né? Qualquer modalidade desses direitos. Tem decisões pontuais do STJ nesse sentido, tá? Tem decisões pontuais. Os argumentos do STJ nesse caso são que os direitos individuais homogêneos eles têm uma relevância por si só. A possibilidade da tutela coletiva desses direitos individuais justifica que o MP toque essa tutela, ainda que sem qualquer menção aqui a filtro posterior, a pertinência temática, a representatividade adequada, tá? Então, existem decisões do STJ, tá, pontuais, que vão um pouco nessa linha, não trazem outros requisitos, tranquilo? Então, primeira corrente, não. Segunda corrente, sim, sempre. O STJ tem decisões pontuais aí. Mas a terceira corrente, que é a corrente majoritária na doutrina, tá? E corrente adotada pelo STF e pelo STJ de maneira mais recorrente, tá? Mais certeira. STF e STJ vão dizer o seguinte: o MP tem legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos, primeiro, se forem direitos indisponíveis, sempre. Então, primeiro ponto, direitos indisponíveis, sempre. Então, se é um direito à vida, ainda que sejam direitos individuais à vida, é um direito indisponível. E entre outros vários direitos que a gente vai ver. Então, se forem disponíveis esses direitos individuais homogêneos, sempre. Agora, se forem disponíveis, a gente tem que verificar se existe relevância social nessa tutela. Então, indisponíveis, sempre. Disponíveis, só se houver relevância social. Uma expressão utilizada. Outra expressão utilizada, dependendo da decisão que a gente vai achar, interesse social qualificado. Outra expressão ainda, interesse social acentuado. Cuidado com isso, que às vezes vem na prova lá, uma dessas expressões, que vocês cismam que só decoraram uma delas, e acham que está errado. Então, relevância social, interesse social qualificado, interesse social acentuado. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, que para que o MP possa tutelar direitos individuais homogêneos disponíveis, a gente tem que verificar se isso justifica aquela tutela pelo MP. Ou se esse é caso do MP adotar uma postura de autocontenção e vamos deixar tocar, vamos deixar correr. Beleza? Vamos respeitar a disponibilidade por parte dos reais titulares. Então, beleza. Esse é um mosaico que vocês têm que decorar. Se forem indisponíveis, sempre. Se forem disponíveis, relevância social, interesse social qualificado ou acentuado. Aí a pergunta é, né? O que é interesse social qualificado ou acentuado? O que é interesse social qualificado ou acentuado? Como é que a jurisprudência demonstra isso? Em outras palavras, se você está fazendo uma prova para MP, se você está fazendo uma prova para magistratura, e até procuradoria, eventualmente numa fase discursiva, né, para rebater isso, quais são os parâmetros que você tem para verificar se naquele caso concreto, naquela situação narrada, o MP tem ou não legitimidade? E aqui, pessoal, a jurisprudência vai trazendo, né, de maneira progressiva, de maneira, enfim, um pouco dispersa, alguns parâmetros para conceituar o que seria essa relevância social, interesse social qualificado ou acentuado, tá? Tem alguns parâmetros, alguns critérios. Quais são esses critérios? Primeiro critério, a natureza do próprio bem jurídico, chamado critério objetivo, aspecto objetivo. Então, primeiro critério, natureza do bem jurídico. Como assim, Zé Alberto? Eu vou olhar para qual é aquele bem, eu vou olhar para aquele direito em si e vou dizer, olha, esse direito realmente ele seria disponível sim, mas ele tem uma relevância social. Por várias razões. Por várias razões. Exemplo concreto aqui, né? Súmula recente da STJ. O MP tem legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos de consumidores, ainda que disponíveis. Entendimento sumulado da STJ. Direitos dos consumidores
que muitas das vezes são disponíveis, né? Para não dizer sempre, o MP pode tutelar. Por quê? Porque eles têm uma relevância social. Aí, se você vai olhar as decisões do STJ, STF, que fundamentam isso, você vai olhar essas decisões que fundamentam isso, você vai perceber que a justificativa é a seguinte para essa súmula. Que a justificativa é a seguinte: o direito dos consumidores é visto como um direito fundamental na Constituição. Está no artigo 5º, a garantia da proteção dos direitos dos consumidores. E no ADCT tem essa incumbência constitucional de legislar um Código de Defesa do Consumidor. Olhando para isso, o STJ, a jurisprudência, bem conclui, na minha opinião, que é um direito que tem uma relevância social. Pô, se o Constituinte está dizendo que é um direito fundamental, o Constituinte está dizendo que é muito importante que o Estado proteja os direitos dos consumidores. Então é razoável que o MP possa tutelá-los, ainda que sejam direitos disponíveis. Então percebe que esse é o primeiro critério, o critério da própria relevância do direito em si, da natureza do direito em si, o critério objetivo da relevância social, leva a conclusões concretas, né? Justificam algumas decisões. Por exemplo, essa súmula do STJ, que vai cair muito em prova, já caiu, vai cair mais. Segundo, a qualidade dos sujeitos protegidos. Qualidade especial dos sujeitos protegidos. Esse é o critério subjetivo da relevância social. Então, qualidade dos sujeitos envolvidos. Como assim? Quem são os titulares desses direitos que são disponíveis? Quem são os titulares? Esses titulares, eles formam algum grupo que justifique essa especial tutela pelo MP? Existe algum tipo de vulnerabilidade? Ou até hipervulnerabilidade, né? Se a gente pensa aí, e o STJ já admitiu, comunidades indígenas, idosos, portadores de deficiência, crianças na primeira infância. Esse grupo tem alguma especial qualidade, os sujeitos desse grupo, esses indivíduos, titulares desses direitos individuais homogêneos, eles têm alguma peculiaridade, eles têm alguma especialidade que justifique que o Estado, através do MP, se miscua na tutela coletiva desses direitos que são disponíveis? Ou seja, é razoável que o Estado vá se meter no direito disponível desses sujeitos? Essa é a pergunta. Então esse é um segundo critério. Não são critérios cumulativos não, tá? Esses critérios são alternativos. São alternativos. O importante é que algum deles esteja presente. Outro critério, terceiro critério da dimensão do dano. Vamos imaginar que são sujeitos normais, que o direito em si é normal. Mas aquele dano foi um dano muito largo. Aquela ofensa a direitos individuais disponíveis foi muito grande. Então o MP vai dizer, olha, é razoável que a gente resolva coletivamente esse problema aqui. São direitos disponíveis, sim. Mas não é justo que esse réu, o causador desse dano coletivo, saia ileso. Então é melhor que a gente tenha essa ação coletiva. Então o critério da dimensão do dano também já foi admitido pela jurisprudência. E o último critério é o critério da repercussão no interesse público. Como assim? Às vezes tem direitos individuais disponíveis, mas aquela ofensa a eles pode ter uma repercussão no interesse público. A gente vai ter que justificar isso em concreto. Olha, a sociedade não aceita essa ofensa, existe até um abalo para o próprio Estado. Enfim, a gente teria que justificar aqui o interesse público na proteção daqueles direitos, tá? Então, pessoal, a gente está vendo aqui que o que vale na prática para a tua prova? Direitos individuais indisponíveis, o MP pode tutelar. Direitos individuais homogêneos disponíveis, tem que ver se tem relevância social, interesse social qualificado ou acentuado. Quando vai ter? Dependendo da natureza do direito, da qualidade especial dos sujeitos, da dimensão do dano, da repercussão no interesse público. Esses são critérios que a jurisprudência traz de maneira esparsa. E aí tem várias dessas vezes a jurisprudência esclarece e mata essa questão. Então, por exemplo, um caso interessante caiu numa prova da magistratura aqui do TJ do Rio, por exemplo, em questão da segunda fase de processo coletivo. MP tem legitimidade para tutelar uma ação coletiva o direito dos segurados do DPVAT, né, aquele seguro obrigatório do carro? Tem ou não tem? Esse era
esse era o questionamento. A última análise está dizendo o seguinte, olha, o direito do seguro DPVAT é um direito disponível. Porra, eu vou lá, eu, por exemplo, posso pegar ou não pegar esse dinheiro, se eu quiser. Né? Nas hipóteses lá de uma lesão permanente, da morte de algum, enfim, parente. Mas é um direito disponível, pô, um direito financeiro, dinheiro, R$13.500, né? Na miséria por uma morte. Mas enfim, é um seguro obrigatório. O STJ tinha entendimento sumulado, súmula 470 da STJ, dizendo que o MP não tinha legitimidade para tutelar os segurados do DPVAT. Então dizia que não. Por quê? Porque eram direitos individuais, homogêneos, disponíveis. E o STJ não reconhecia relevância social nessa tutela. Então o STJ tinha entendimento sumulado que não, súmula 470. Depois disso, o STF decidiu que sim. O STF entendeu que tem relevância social. Que tem um cunho social nesse seguro, é um seguro obrigatório, tem peculiaridades várias. Então o STF entendeu que sim. E aí depois o STJ cancelou essa súmula. Então olha só que interessante. Essa pergunta era uma pergunta de um caso concreto. Mas sabe o que era mais rico nessa história? Se você soubesse esse questionamento, tá? Que foi mais ou menos contemporâneo com a prova um pouco anterior. Por conta de informativo, você ia dizer, olha, você podia dizer até, STJ entendia que não por causa da súmula, o STF entendeu que sim, e o STJ cancelou a súmula. Só que sabe o que acontecia se você respondesse isso? Você ganhava metade da pontuação. Só ganhava a pontuação toda quem explicava esse cenário, ainda que brevemente, da jurisprudência da STF e da STJ e dizia as expressões relevância social, interesse social qualificado, interesse social acentuado. Aí vocês vão falar, pô, mas isso é injusto, porque mostrou raciocínio. Meu querido, aqui não é a arena do justo e do injusto. Aqui é a arena do melhor possível. Né? Por isso que eu sempre prego para vocês que tem que ter realmente um senso de estudo de excelência. Vocês têm que ser criteriosos, vocês têm que ser exigentes. É por isso que vocês podem pegar a minha sinopse, que sei lá, tem 300 páginas, mas as expressões fundamentais estão lá. Se vocês pegarem o manual, né, que vocês viram que vai sair agora, em novembro, pela Saraiva, que tem, sei lá, não sei quantas páginas vai ficar diagramado, teve 1000 e poucas páginas, mandaram eu cortar, tive que cortar. O pior do que escrever é mandarem tu cortar o que tu escreveu. Eu tive que secar um pouquinho, não sei quantas páginas vai ficar, mas enfim, mas tá tudo lá. Eu não falo de um tema e ignoro o que a doutrina ordinária fala dele. Não consigo, entendeu? Abordar pela metade. Porque eu sei que o nível de exigência é alto. Então vocês precisam do material realmente completo aqui. Porque olha só, percebe que caiu essa questão aí, tu olha pra questão e fala, porra, eu sei a questão. Eu li o informativo. STJ não podia, STF superou, STJ cancelou. Sabe o que acontece? Se você não tivesse raciocínio anterior que a gente falou aqui, exposto brevemente, muito concretamente, gente, tu botar as palavras repercussão, interesse social qualificado, interesse social acentuado ou relevância social, você perdia ponta na questão. Então tem que ser sábio também de utilizar essas expressões chaves que a jurisprudência usa. Então esse é um exemplo concreto aí que a jurisprudência decidiu que pode. Outro exemplo, eu falei direito dos consumidores, súmula 601 da STJ. Já falei. E é interessante que nessa súmula, o STJ diz o seguinte, ainda que relativos a serviços públicos. Então, mesmo que seja um serviço público é uma prestação de serviço, né? No mercado de consumo. Então, se aplica o CDC. Mesmo que seja uma prestação de serviço público, o MP tem legitimidade. Outro exemplo, simulado do STJ, súmula 329. O MP tem legitimidade para tutela do patrimônio público. Ok, isso aqui já se assemelha mais a um direito difuso. Súmula 643 do STJ, ilegalidade no reajuste de mensalidade. Porra, ilegalidade no reajuste de mensalidade. Você vai olhar e falar, pô, isso aqui é um direito coletivo? Não sei, cara. Me parece mais um direito individual homogêneo. É um direito disponível? Cara, sim, porque é uma questão pecuniária, né? É uma questão pecuniária, é dinheiro, cara. Ok, o reajuste é injusto. Mas é dinheiro. O dinheiro você pode expor. De repente tem legitimidade. Aí você tem que perguntar se tem interesse social nisso aqui. Um interesse social qualificado? A STJ disse que sim, súmula 643.
tá? Então, a gente tem que conhecer a jurisprudência, tem que conhecer o caso a caso, beleza? Esse é o cenário, pessoal. Esse é o cenário. Próximo lei estimado que a gente vai tratar hoje, lei estimada Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então, vimos o MP, o cenário é esse, tá? É um cenário seguro, né? É bom você conhecer o caso a caso, a jurisprudência e tal. Pela extensão aqui do nosso aprofundando, eu não vou ficar lendo aqui toda a listagem que eu tenho do MP, da legitimidade, porque vai ficar insuportável e a gente tem que abordar todo, tem que ter melhor ter uma visão geral do que ficar só falando do MP pro resto da vida. Mas eu vou resolver isso para vocês depois, tá? Amanhã eu explico como. Próximo lei estimada, Defensoria Pública. Defensoria Pública. Defensoria Pública também é uma instituição constitucional permanente, né? Exemplo do MP. Exemplo do MP, não é apropriado vocês utilizarem a expressão órgãos públicos, tá? Por quê? Porque o MP e a Defensoria, elas têm autonomia e são instituições constitucionais permanentes. A doutrina institucional vai dizendo isso. E eu concordo, tá? De fato, não são órgãos públicos, não pertencem ao executivo. Essa é uma visão completamente arcaica. Se você escreve isso, ainda que seja uma prova de magistratura e mesmo de procuradoria, tu vai tomar um sufoco. Se escrever na prova do MP e da Defensoria, eu acho que você tem que ser limado pro resto da vida de concurso do MP e da Defensoria, tá? Então, são instituições constitucionais, funções essenciais da justiça, estão, assim, colocadas no texto constitucional, autônomas. Então, tem o MP e tem a Defensoria. Não é à toa que eles são os principais atores da tutela coletiva, realmente. A Defensoria, pessoal, não estava contemplada na redação originária da Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa do Consumidor. Não estava. Se a gente pega a mesma Constituição e a Lei Complementar da Defensoria, que é a Lei Complementar 80 de 94, redação originária, não havia menção à tutela coletiva. Não havia menção à tutela coletiva. Então, a Defensoria não nasce, e nem o processo coletivo nasce, legitimando a Defensoria Pública para ajuizamento dessas ações. Agora, uma observação interessantíssima aqui. Nem por isso a Defensoria Pública ficava parada, tá? Por quê? Se a gente vai no 82, inciso 3º do CDC, ele fala, eu já falei isso anteriormente, né? Mas a gente vai falar possivelmente amanhã, que os órgãos públicos, ainda que despersonalizados, eles têm legitimidade para ajuizamento de ações coletivas quando tiverem a finalidade ali de tutela de direitos do consumidor. Então, outras palavras, o PROCON, em alguns estados, ele é um órgão público. Em outros, eles têm uma natureza autárquica ou natureza fundacional, tá? Mas mesmo que seja um órgão público, lá da secretaria, qualquer secretaria, o PROCON teria legitimidade autônoma para ação civil pública. A Defensoria Pública utilizava essa previsão antes de qualquer menção expressa para ajuizamento de ações coletivas. Aqui no Rio, né, que foi a primeira Defensoria Pública assim, a ter uma maior propensão nacional e tal, uma maior divulgação, protagonismo, utilizava isso. A gente tinha um núcleo de defesa do consumidor, ainda tem, né? Núcleo de defesa do consumidor, que portanto era um órgão da Defensoria, e a Defensoria era vista como um órgão do Executivo, né? Então era órgão mesmo, um órgãozinho. O NUDECOM, ele ajuizava ações coletivas. Isso é interessante. Com base nesse 82, o terceiro, isso era admitido, tá? Tinha uma dorzinha de cabeça de vez em quando, mas era admitido. O STJ chegou a dar avalizar isso corretamente, né? Mas a Defensoria Pública tem uma legitimidade que evoluiu bastante de lá para cá. Então, desse cenário aí, de não tinha nenhuma previsão, a gente passou por várias modificações. Quais foram elas? Primeira modificação, Lei 11.448 de 2007. 11.448 de 2007. 11.448 de 2007. O que a Lei 11.448 faz? Ela insere a Defensoria no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Então, em 2007, a Defensoria Pública é inserida no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Em 2007. Esse é o primeiro grande passo, né? Que foi muito discutido, inclusive a constitucionalidade dessa previsão, a gente vai ver. Segundo passo importante, Lei Complementar 132 de 2009. Então, 2 anos depois. Lei Complementar 132 de 2009.
132 de 2009. O que essa lei faz? Ela modifica a Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública, e insere diversas previsões de atuação no processo coletivo da Defensoria. Diversas. Se a gente vai no primeiro, artigo 1º, foi remodelado, e os moldes dele são muito próximos do que a gente tem hoje no artigo 134 da Constituição, que não é o artigo, a redação originária do 134. E ele falou que a Defensoria tem a função de defender direitos coletivos. Depois, no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, a gente tem inserção de diversos incisos voltados para a tutela coletiva. Então, o inciso 7º, por exemplo, fala da proteção de grupos vulneráveis, pessoas hipossuficientes. No inciso 8º, ele vai falar da defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, aqui de maneira mais ampla. Depois, no inciso 10, ele traz uma espécie de princípio da tipicidade para a Defensoria Pública e fala no ajuizamento de todas as espécies de ações necessárias para tutelar esses direitos fundamentais, inclusive os coletivos. E depois, no inciso 11, ele fala na defesa de direitos coletivos de alguns grupos específicos, crianças, idosos, né? Vítimas de violência doméstica, portadores de necessidades especiais. Então percebe que essa Lei Complementar 132, ela seria um monte de menção bastante explícita à legitimidade da Defensoria no processo coletivo, na Lei Complementar 80 de 94. Até a gente não pode esquecer que, embora não haja hierarquia entre a Lei Complementar e a Lei Ordinária, essa aprovação por Lei Complementar, ela dá um peso a mais também, um peso democrático para essa modificação. Então, primeira modificação, inseriu no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Segunda modificação, Lei Complementar 132, modificou a Lei Complementar 80. Terceira modificação, Emenda Constitucional 80 de 2014. Emenda Constitucional 80 de 2014. A Emenda Constitucional 80 de 2014, ela deu um novo patamar para a Defensoria Pública na Constituição. A Defensoria Pública já tinha recebido autonomia, dependendo da instituição, né? Primeiro as estaduais, depois federal. Foram recebendo autonomia por emendas consecutivas. Tinha autonomia administrativa, mas a Emenda Constitucional 80 esclarece vários parâmetros e, além disso, ela dá uma autonomia do ponto de vista positivo da Constituição mesmo para a Defensoria em relação à advocacia pública, à advocacia, cria uma seção própria. E no artigo 134, que é o principal artigo da Constituição tratada da Defensoria, né? O caput mesmo, quero dizer, passou a falar de maneira semelhante ao artigo 1º da Lei Complementar 80, nos moldes da Lei Complementar 132, que a Defensoria Pública tem a função institucional de defender direitos coletivos dos necessitados. Então, repara, 3 modificações que elevaram o nível da Defensoria Pública. Primeiro, a modificação no microsistema, na Lei da Ação Civil Pública, em 2007. Segundo, a modificação na legislação orgânica da Defensoria Pública, em 2009. E terceiro, uma modificação constitucional, Emenda Constitucional 80 de 2014. Então, pessoal, que o MP tem legitimidade, que a Defensoria Pública tem legitimidade, isso não deveria ser sequer discutido, né? A pergunta é, qual o limite dessa atuação da Defensoria Pública? Né? Qual o limite? Tem algum filtro aqui de representatividade adequada? Ou até uma pertinência temática? Porque o MP a gente viu que tem um limite nos direitos individuais homogêneos disponíveis. No fundo, esse é o limite do MP. A Defensoria Pública tem algum limite? Primeira corrente, vários autores na doutrina que não acompanharam essa evolução institucional continuam falando que a Defensoria Pública teria legitimidade apenas para tutelar grupos hipossuficientes, vulneráveis economicamente, gente sem recursos, insuficiência de recursos. E aqui eles fazem menção ao artigo 5º, 74 da Constituição, quando fala lá que quem comprovar hipossuficiência, né, insuficiência de recursos, terá direito à assistência jurídica integral e gratuita.
Então, primeira corrente, interpretação restritiva. A defensoria tem legitimidade quando os sujeitos tutelados forem hipossuficientes economicamente, gente que não tem condição de se manter, tá? Sem comprometer o sustento de sua família. Pobre. Segunda corrente, que é um sentido já ampliativo. A defensoria pública tem legitimidade sempre que envolvidos sujeitos vulneráveis. Ué, não é a mesma coisa, Zé Roberto? Você pode até falar hipossuficiente. Você vai falar, não é a mesma coisa? Não. Não. A vulnerabilidade pode ser de diversas espécies. A hipossuficiência pode ser de diversas espécies. Uma delas, a principal, do ponto de vista da nossa habitualidade, é a hipossuficiência econômica, de fatos pobres. Porém, existem outras hipossuficiências, outras vulnerabilidades. Cuidado com isso. E o STJ já admitiu isso diversas vezes. Vulnerabilidades organizacionais, informacionais. Tá? Então, existem outros tipos de vulnerabilidade. Isso está consagrado na Constituição, não é forçação de barra, no 134, porque o 134 diz que a Defensoria Pública tem incumbência de defender direitos coletivos dos necessitados. Ele não está falando de necessitados economicamente, ele está falando de necessitados em sentido amplo. Tá? Então, tem essa diferenciação, sentido restritivo, puramente econômico, sentido ampliativo. Vários tipos de necessidades. Vamos dizer, a jurisprudência, o STJ, pessoal, ele dava umas derrapadas. Por exemplo, uma discussão muito concreta foi: a Defensoria pode ajuizar ação civil pública para proteger consumidores idosos em questão de reajuste de plano de saúde? Então, plano de saúde, proteger idosos enquanto consumidores de plano de saúde. O STJ chegou a falar que a Defensoria não tinha legitimidade. Primeiro momento. Só que, posteriormente, a questão foi levada para a Corte Especial do STJ e a Corte Especial do STJ disse que tem legitimidade sim. Então, houve uma divergência interna no STJ, inclusive de uma turma em relação à outra, quarta turma versus segunda turma, enfim, outras decisões. A Corte Especial disse que sim, que eles são sujeitos vulneráveis, ainda que não sejam necessitados economicamente, porque quem tem plano de saúde é óbvio que, embora a gente saiba que hoje tem vários tipos de plano de saúde que está longe de ser uma exteriorização de riqueza e uma ostentação, mas quem tem plano de saúde, tudo bem, eu até entendo que não são sujeitos mais hipossuficientes economicamente. Então, a STJ deixou bem claro que são sujeitos vulneráveis, sim. São sujeitos vulneráveis, sim. E o STF, pessoal? O STF, ele enfrentou esse tema na ADIM 3943, que foi movida pela Confederação Nacional do Ministério Público, contra a inserção da Defensoria no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, portanto, lá em 2007. Então, a CONAMP ajuizou essa ADIM e também em sede do recurso extraordinário 73433. 733-433. 733-433, de Minas Gerais, onde houve julgamento com repercussão geral fixando uma tese jurídica. Então, o STF disse o seguinte no julgamento dessas duas ações, fixando tese jurídica. A Defensoria tem legitimidade para a propositura da ação civil pública para proteger tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Em tese, pessoas necessitadas. O que o STF está falando aqui? No em tese, ele esclareceu isso em barra de declaração e está dizendo o seguinte: não precisa haver uma comprovação inicial, na petição inicial, do que o grupo ele é composto por pessoas necessitadas. Basta um juízo ali abstrato, teórico. Olha, de fato, esse grupo parece envolver pessoas necessitadas. E além disso, pessoas necessitadas, o STF esclareceu que não são só necessitados econômicos, mas todos esses tipos de necessidade. Então, STJ e STF hoje, legitimidade da defensoria, ela abarca todos os necessitados. E o grupo não precisa ser exclusivamente formado por necessitados. Basta que haja naquele grupo ali sujeitos necessitados em qualquer um dessas modalidades de necessidade de vulnerabilidade. Beleza, pessoal? Com isso a gente fechou a MP, fechou a defensoria, são os principais legitimados. Amanhã a gente passa pelos outros da ACP e nas outras ações coletivas. Continuem aqui, me deem um feedback aí pelos stories. Quem gostou, tira um printzinho aqui, posta e fala, pô, muito boa a aula e tal, tá? Me dá essa moral que isso é importante. E é isso, tamo junto no grupo Telegram. Amanhã tem uma surpresa muito boa para vocês que estão gostando, aprofundando e que tem interesse em melhorar em processo coletivo. Beleza? Preparei um negócio surreal para vocês. Fiquem com Deus aí, pessoal. Até amanhã.